Então bora lá dar continuação ao nosso curso do Código Disciplinar. Eu estou preparando já o simulado de vocês, né, que é o nosso terceiro simulado, que é o simulado geral da galera. Estou preparando aí bastante questões para vocês. Vou fazer aí eu vou fazer essas questões aí, pessoal, nível hard, viu? Nível doutorado aí para quem tá estudando mesmo. Então já estou preparando aí o nosso simulado. Se preparem, estudem, certo? O nosso cursinho aqui ele tem um diferencial. Por que um diferencial? Porque eu passo conteúdo, só que em cima do conteúdo eu passo questão, pessoal. Não adianta só ouvir, participar de aula, ouvir e não praticar, pessoal. Tem que praticar, tem que fazer questão, justamente para você poder dar uma corrigida nos seus erros, certo? Certo, pessoal? Então, eu estou preparando aí umas questões legais para esse simulado. Estou preparando as questões também do assunto que a gente está vendo, que é a seção 3, né, do julgamento do Código Disciplinar. Estou preparando umas questões interessantes para vocês e hoje a gente vai continuar no artigo 37, que é a parte da aplicação, certo? Então, como diz aqui no artigo 37, a aplicação da sanção disciplinar abrange a análise do fato nos termos do artigo 33. O que dizia lá no artigo 33, pessoal? Que para poder aplicar a sanção ao militar tem que ser considerado vários fatores, né? Vocês lembram? Um deles é o que? A natureza, a gravidade, os motivos determinantes do fato, os danos causados, a personalidade e os antecedentes do agente. Como assim a personalidade e os antecedentes do agente? Vai ser verificado que os assentamentos do militar, a ficha do militar para saber se ele tem a ficha limpa ou a ficha suja, certo? A intensidade do dolo e o grau da culpa que a gente já viu na aula passada. Então tem que ser o que? Considerado, certo? A análise do fato nos termos do artigo 33 desse artigo. Então, a análise das circunstâncias que determinaram a transgressão, o enquadramento e a decorrente publicação, certo? Professor, o que é esse enquadramento, pessoal? O enquadramento, falando de uma forma bem simples, que é o que é cobrado na prova, o enquadramento é a descrição da transgressão. A transgressão que ele cometeu vai ser toda descrita, né, escrita nesse enquadramento disciplinar, que é feito na publicação. Então, o enquadramento disciplinar é a descrição da transgressão. E nesse enquadramento, pessoal, como a gente sabe, deixa eu até grifar aqui, no enquadramento vai ter que ter escrito lá vários fatores que a gente sabe. Por quê? Já que o enquadramento é a descrição da transgressão, vai ter que ter vários fatores escritos nesse enquadramento disciplinar, que é o quê? Lá vai dizer a ação, a omissão que originou a transgressão. Lá vai ter o quê, pessoal? A defesa do transgressor. A gente vai achar mais o que lá? A classificação, né, do comportamento. Se for, no caso, uma praça, né, se ele continua no mesmo comportamento ou ele ingressa em outro. O que mais? A gente vai ver também se vai ser posta a sanção ou não, porque ele pode ter uma causa de justificação, como a gente já viu as causas de justificação, né? Vai dizer se ele está baixado, se ele está afastado do serviço, se ele vai cumprir posteriormente, depois que ele voltar do serviço, ou depois que ele voltar, né, já que ele está doente, ou então se ele estiver adido, né, à disposição de outra autoridade. E também outros dados que a autoridade achar competente, se eu não me engano, são esses. E por último, como a gente sabe, no enquadramento disciplinar tem que ter a assinatura da autoridade, certo? Então vamos dar uma olhada aqui no enquadramento, certo? Como eu disse, o enquadramento disciplinar é a descrição da transgressão cometida, dele devendo constar resumidamente o seguinte. Então vamos bem devagar aqui, porque a gente tem que saber isso aqui bem direitinho. Por quê? Pessoal, a prova gosta de confundir enquadramento com causas de atenuação, com causas de justificação. Então a prova vai querer confundir isso. Entendeu? Um exemplo que eu vi uma vez são casos são casos de justificação. Está no mínimo no bom comportamento. Então a prova gosta de confundir, pessoal. Tomem cuidado com isso. A gente já viu as causas de justificação, né? Que a gente sabe que é o que? Legítima defesa, entre outros. Não vamos voltar ao assunto que a gente já viu, porque vocês já estudaram as causas de justificação. Então, nada tem a ver com nossa parte agora, que é da aplicação. Então, a gente sabe o quê? Que o enquadramento disciplinar é a descrição da transgressão cometida, dele devendo constar resumidamente o seguinte. Primeiro, indicação da ação ou omissão que originou a transgressão. Como assim indicação da ação ou omissão? Vamos dar um exemplo aí de ação, né? O militar fez um disparo indevido em via pública, né? Então,
foi a ação dele, foi uma transgressão disciplinar que ele cometeu. Ou então uma omissão, o militar faltou ao serviço, né? Então é uma omissão que originou a transgressão. Ou então o militar viu o outro militar cometendo uma transgressão disciplinar, né? E não comunicou. Então foi uma omissão que ele cometeu. Então tem que ser dado isso no enquadramento disciplinar. Tipificação da transgressão disciplinar. O que é tipificação, professor? É tipificar, mostrar em artigos e incisos onde tem descrita aquela transgressão que ele cometeu. Um exemplo, o militar cometeu uma transgressão disciplinar porque atirou em via pública sem necessidade, segundo o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 10. Então isso é a tipificação, é achar na lei onde está essa transgressão disciplinar que ele cometeu, certo? Alegações de defesa do transgressor, né? A defesa dele vai ter que ser posta no enquadramento disciplinar, o que ele alegou em defesa dele, certo? E a classificação do comportamento policial militar em que o punido permaneça em ingresso. A gente sabe que isso aqui não se aplica a quem, pessoal? Oficial. Oficial ele não tem comportamento, então se a gente for dar aqui pelo raciocínio, só vai se aplicar aos prazos, né? Comportamento só se aplica aos prazos. Um exemplo, pessoal, o bom comportamento ele aguenta até 2 permanências disciplinares no período de 2 anos, né? Então cometeu a primeira permanência disciplinar, continua no comportamento bom. Cometeu a segunda, ainda continua no comportamento bom. A partir da terceira, ele já vai cair de comportamento, né? Então tem que ser dada a classificação que ele ingresse. Se ele mudar de comportamento, tá no bom, vai para o regular, tem que ser notificado isso no enquadramento disciplinar. Ou se ele permanecer, ele está no bom e continua no bom. Então tudo isso tem que ser posto aqui no enquadramento disciplinar, certo? Discriminação, incisos e artigos da causa de justificação ou das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Como eu disse, a prova vai querer confundir as causas de justificação, as causas de atenuação e os agravamentos. Como eu disse, a gente já viu as causas de justificação, né? Um exemplo, o militar não foi punido porque a gente viu que se tiver uma causa de justificação, a sanção não vai poder ser aplicada. Então, no enquadramento vai dizer assim, o militar não foi punido por legítima defesa. Então, ele vai ter uma causa de justificação. Então, um caso, como a gente pode ver, aconteceu um imprevisto com o militar, né? Então, ele tem uma causa de justificação, como exemplo que eu dei na aula passada, né? Ele se deparou com a ocorrência, teve que faltar ao serviço, porque teve que fazer todo lá aquele processo, então ele tem o que? A causa de justificação, certo? Ou das circunstâncias atenuantes ou agravantes, então tem que ter tudo discriminado em incisos e artigos, né? Como a gente viu, uma causa atenuante, né? A primeira causa atenuante está no mínimo do bom comportamento, então, conforme o artigo 30, inciso 1º, né? Então, tem que ser tudo discriminado em incisos e artigos. As causas de justificação, se for o caso, né? Ou então, as causas atenuantes e agravantes, que são os pontos positivos e os pontos negativos, certo? Decisão da autoridade impondo ou não sanção, porque se tiver um caso de justificação, né? Ele não vai impor essa sanção. Se realmente ele é transgressor, então ele vai o que? A autoridade competente vai impor a sanção. E algumas observações, pessoal, como a data do início do cumprimento da sanção disciplinar. A gente viu que na regra geral, né, 5 dias após a publicação, mas tem outra regrinha que a gente vai ver mais lá na frente, que se ele pedir lá, né, a reconsideração de ato, o reconsiderar vai ter que começar a cumprir a sanção 3 dias após a publicação, a gente vai ver mais na frente. Local do cumprimento da sanção, se for o caso, né, se ele foi considerado transgressor. Determinação para posterior cumprimento. Como assim posterior cumprimento? Para ser cumprido depois, posteriormente. Se o transgressor estiver baixado, o que é baixado, professor? É doente, certo? Afastado do serviço. Vamos dar um exemplo. Aqueles afastamentos regulamentados, né? Os afastamentos regulares, que é o que? Ele está afastado, né? Por tratar de saúde, né? Então ele está o que, pessoal? Ele está afastado, então ele vai cumprir posteriormente. Ou então a disposição de outra autoridade, que é o velho adido. Vocês lembram que o adido é aquele que está à disposição de outra autoridade, tá? Em outra companhia, outro batalhão, certo? Então esse é o adido. Outros dados que a autoridade competente julgar necessário, se ela julgar necessário colocar outros dados, né? Algo importante que a autoridade acha que é de importância colocar no enquadramento disciplinar, ela vai ter esse poder de colocar esses dados que ela achar legal, que ela achar interessante, certo? E por último, né, como muito importante,
a assinatura da autoridade, certo? Então, no final desse enquadramento disciplinar tem que ter lá a assinatura da autoridade, certo? Então, a gente termina aqui do enquadramento disciplinar, estamos vendo tudo bem cortado, que é para poder dar tempo eu criar o simulado de vocês, é claro. E a gente vê bem direitinho, bem resumido mesmo o nosso código disciplinar. Na próxima aula a gente vai continuar aqui a parte da publicação, né? Que a gente vai ver lá que após a publicação ele tem os dias para poder cumprir essa sanção e depois vai dar início, né, aos seus efeitos. A gente sabe o que? Que todas as sanções administrativas disciplinares devem ser publicadas, pessoal, exceto o que? A advertência, que não vai constar de publicação em boletim, como a gente já viu quando a gente viu as sanções administrativas disciplinares, mas a gente viu que a advertência ela não é publicada. Entretanto, pessoal, ela é registrada nas informações de punições dos oficiais e na nota de corretivo dos praças, certo? Então, a gente vai ver isso na próxima aula. Então, um abraço aí, valeu, galera.